falar das lesmas do mar, bichinhos como esse, elas fazem parte do reino animália. São animais aquáticos pertencentes ao filo Molusca. Então elas são invertebradas, têm o corpo mole e não segmentado e possuem uma concha calcária. Dentro dos moluscas, elas fazem parte da classe gastrópoda. Então elas possuem tentáculos sensoriais, um pé muscular ventral para locomoção e a concha delas é dorsal e espiralada. Dentro dos gastrópodes, elas fazem parte da subclasse heterobranquia, onde hetero significa diferente e branquia significa órgão respiratório, que é comum em animais aquáticos. Basicamente, então, os representantes dessa subclasse possuem brânquias muito distintas entre si, eles possuem uma grande variedade dessas brânquias. Aqui, por exemplo, a gente tem um esquema de um organismo que pertence à ordem Nudibranquia, que é pertencente à subclasse heterobranquia. E esses indivíduos, possuem umas peculiaridades. Uma delas é de que eles perderam a concha externa, e as brânquias são nuas e expostas na parte das costas do indivíduo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia e morfologia das lesmas do mar. Daí eu vou separar em duas partes desse desenho que eu fiz numa lousa aqui na UFSCar. Agora falando um pouco da morfologia e algumas estruturas das lesmas do mar. A gente sempre vai acabar falando muito da lebre do mar porque ela é mais conhecida e mais estudada. E ela tem esse nome justamente por causa desse tentáculo cefálico ou tentáculo anterior, que ele é mais longo, fazendo um pouco a assimilação com as orelhas das lebres. Outra estrutura muito legal também é o manto e a concha, porque as lesmas do mar perderam a concha externa, como a gente vê, por exemplo, em caracóis, e essa concha ficou interna e ficou reduzida, porque ela não se desenvolveu para proteger necessariamente o corpo inteiro, né? Daí a gente tem o manto, que é tipo um tecido que reveste o animal, que é como se fosse a nossa pele para proteger ele. Daí a gente também tem o sifão anal, que é basicamente para auxiliar na locomoção de jato-propulsão, e coincidentemente a gente vai ter o parapódio, que é um desenvolvimento que partiu, né, do pé do animal, que é a base, né, que ele usa para se locomover, e se desenvolveu com um parapódio que auxilia nessa natação, vamos dizer assim. Então vai ter essa diferença, como jato-propulsão vai ajudar a natação, não vai ser só por rastejo, por exemplo. Daí uma coisa bem legal também que a gente pode ver que a Doricidae é as brânquias anais. Elas vão ser ali para a região anal e elas servem para essas trocas gasosas e respiratórias das lesmas. Eu também trouxe aqui a Eliasia clorótica, que é uma lesma que faz fotossíntese porque ela, através da alimentação dela de algas, ela guarda esses cloroplastos. E ainda não tem muito bem como que ela faz isso, são estudos muito recentes sobre esse grupo. E ela guarda, então, tipo, quando ela não tem a alimentação por digestão mesmo, ela faz a fotossíntese, ela consegue metabolizar esse cloroplasto e fazer com que ele faça a fotossíntese e alimente ela dessa forma. Então, ela tem essas duas opções. Ela tem esse tipo que parece uma folha mesmo, e daí a gente vai ver outra mais pra frente. Agora falando um pouquinho mais de outras estruturas das lesmas do mar, eu trouxe aqui um pouco de um esquema dos gastrópoda, um pouco simplificado, mas falando do seu sistema digestório, mas ele vai poder ser utilizado para a lesma mesmo tendo essa reforça da concha externa. Porque, como a gente viu, ela vai ter pouco desenvolvida, mas ela vai ter essa concha interna. Daí, reforçando um pouquinho, essa questão que a gente falou bastante do pé, que é um órgão que o animal usa para se locomover se rastejando. Mas a gente viu também que tem como, a partir desse pé, ter uma modificação que vai para ser pro parapódio, que vai auxiliar na locomoção por jato-propulsão. A gente também vai ter o esôfago, o estômago e o ânus, que vão ser o trato digestório, onde a área da cabeça vai ser a parte inalante, e a parte que vai ter a cavidade do manto, onde vai ter a parte do ânus, vai ser a parte exalante desse sistema. A gente vai estar por a parte de cima do pé envolvendo os órgãos do animal, o saco visceral, onde vai ter as vísceras, que vai ser protegido pelo manto e pela concha, ou mais pelo manto, como a gente viu nas lesmas. A gente tem os tentáculos, que vão ser órgãos sensoriais ou vão auxiliar na alimentação, que eles podem ser, na base deles, ter a presença do olho, como a gente pode ver no desenho da direita,
na base, né? Ou a gente pode ter o olho nas pontas dos tentáculos. A gente pode ter essa alteração. A gente também tem a rádula, que é uma parte da boca, vamos dizer assim, do animal, que vai auxiliar nesse processamento do alimento. A gente também tem aqui um animal secado, de certa forma, onde a gente consegue ver onde fica posicionado o pé, voltando que é uma lebre do mar, tem o ânus ali aberto, e como ele se conecta com as brânquias, que é um meio de respiração das lesmas do mar. Eu trouxe também da Costaciella kuroshimai, que a gente também chama ela de ovelha do mar, e ela vai ter também essa questão do cloroplasto e fotossíntese, onde ela tem essas partinhas longas, né, que vão parecer a questão dos arbustinhos, é onde vai ter o acúmulo do cloroplasto, e ela vai poder metabolizar e fazer fotossíntese para a sua alimentação. É um outro animal muito conhecido por fazer essa fotossíntese. Tem aqui em cima também, de mim. É outro desenho talvez bem melhor do que o meu. Então, acho que dessa parte é só isso. Agora eu vou deixar pro Bárbara e pro Natan falarem um pouco mais sobre eles. Bom, falando agora do papel das lesmas do mar nos ecossistemas, a gente pode não dar muito crédito para elas, mas elas desempenham um papel como predadoras especializadas e carnívoras. Então, em vez de elas comerem algas ou plantas comuns, elas vão se alimentar de animais que vivem fixos no fundo do mar, como esponjas, quinidários, do anemonas ou corais, né? Assídeas ou outros invertebrados marinhos. E a gente tem algumas espécies que elas vão se alimentar exclusivamente de hidroides. Esses hidroides, eles possuem células urticantes com modos de defesa, mas a lesma do mar ela vai conseguir comer eles sem se machucar. Elas têm uma defesa para isso. Como eu disse, os hidroides, eles têm células urticantes. A lesma do mar vai conseguir comer eles, ingerir eles, sem apresentar nenhum problema. E o que elas fazem? Elas vão conseguir transportar essas células de veneno, essas células urticantes, inteiras para pontas do seu próprio corpo. E essas pontas a gente vai chamar de ceratas. Então, basicamente, ela vai roubar o veneno da presa, que são os hidroides, para se proteger. Então, ela vai conseguir se proteger dos predadores que elas têm, porque por mais que elas sejam predadoras especializadas, elas também são presas. E além disso, a gente tem as lesmas com cores muito chamativas. Isso também vai vir diretamente da alimentação que elas têm dos hidroides. Então, isso também vai deixar claro que elas são venenosas e vai deixar um alerta para o predador. Bom, elas também têm um papel enorme na manutenção da biodiversidade e da cadeia alimentar, porque elas vão conseguir regular a abundância das espécies que elas se alimentam. Se elas não controlam essas populações, algumas espécies vão ter crescimento muito rápido e dominar todos os espaços. E ela também vai favorecer a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas costeiros e recifais, porque elas vão criar um ambiente que continua diverso e equilibrado. Elas têm uma posição intermediária na cadeia alimentar, porque por mais que elas sejam predadoras especializadas, elas também são predadas. Elas são presas de peixes, crustáceos, tartarugas e alguns outros organismos, e elas também vão contribuir para o fluxo de energia do ecossistema, ajudando, a passar energia de um nível para o outro. Elas também são indicadores de qualidade ambiental, porque como elas vivem em locais muito restritos, em habitats determinados, e elas também têm presas específicas, qualquer desequilíbrio que a gente tiver no ecossistema que elas vivem vai causar uma superpopulação ou uma queda na população delas. Então, por isso, elas podem ser consideradas indicadores ambientais. Agora, falando um pouco sobre a interação com outras espécies, as lesmas do mar estabeleceram diversas relações ecológicas com outros organismos, principalmente por meio da alimentação e dos mecanismos de defesa. Um pouco sobre a relação predador-presa, os nudibrancos desenvolveram adaptações que permitiram eles consumir organismos que possuem toxinas químicas, como esponjas e assídeas, ou células urticantes, como nos quinidários. Essas adaptações permitem que eles explorem outras fontes de alimentos que outros animais não conseguem. Além disso, algumas espécies chegam até a se alimentar na massa de ovos de outros nudibrancos. Um exemplo é a Favorinos mirabeles, que apresenta um hábito alimentar altamente especializado, consumindo a massa de ovos de outros nudibrancos. Esse comportamento evidencia a vasta diversidade que esses nudibrancos têm, as diferentes relações ecológicas que eles têm e como eles ocupam nichos ecológicos bastante específicos até. Como mencionado anteriormente, eles conseguem incorporar esses compostos tóxicos ou células urticantes obtidas durante a alimentação e utilizando elas como um mecanismo de defesa contra o predador, reduzindo a chance delas de serem consumidas. Um exemplo é a Felidia ocellata, que incorpora metabólicos secundários associados às esponjas que se alimentam. Esses compostos passam a funcionar como defesa própria.
aumentando a proteção contra possíveis predadores. Como eles vivem muito próximo das presas que eles consomem e dependem delas para sobreviver, os nude-brancos apresentam alta especialização com outros organismos bentônicos que eles fazem parte. Essa dependência deles faz com que eles sejam um ótimo exemplo de coevolução entre predadores e presas, em que as adaptações do organismo influenciam diretamente a evolução. Agora um pouco sobre a interação com seres humanos. Embora sejam pouco conhecidas pelo público, elas possuem grande importância para a ciência e para a conservação da biodiversidade marinha. Os estudos sobre as lesmas do mar contribuem para estudos de taxonomia, biodiversidade e conservação da fauna brasileira. Um dos artigos que a gente utilizou para a pesquisa diz que o Brasil tem 100 espécies de nude-brancos registradas, um número considerado baixo diante da diversidade mundial. Isso mostra que ainda tem uma lacuna muito grande do conhecimento sobre esses animais e que muitas espécies ainda podem ser descobertas e estudadas. Essas lesmas do mar também possuem grande potencial para pesquisas biomédicas, devido aos compostos químicos que elas absorvem durante a sua alimentação. Essas substâncias vão demonstrar interesse por apresentar potencial farmacológico e biotecnológico. Por isso, diferentes pesquisas investigam esses compostos em busca de utilizar eles para medicina, uso de medicamentos e outras tecnologias voltadas para a área da saúde. Apesar de não ser muito conhecidas, as lesmas do mar apresentam um grupo muito fascinante. As cores delas, as estratégias de sobrevivência, as relações ecológicas revelam a complexidade da vida marinha, que mostram que ainda tem muitas espécies e adaptações esperando para ser descobertas. Estudar e conservar esses organismos significa preservar não só a biodiversidade dos mares, mas também possibilidades para novos estudos científicos. As lesmas do mar são um ótimo exemplo de como a natureza pode unir a beleza, a diversidade e a complexidade em um grupo de organismos. Muito obrigado e espero que tenham gostado.